Boa tarde, meu nome é Bruno de Oliveira França. Eu estou aqui para falar sobre o meu estágio que aconteceu na Academia Lafite, no Eusébio, no centro do Eusébio. Para ser mais exato, a Academia Lafite ela tem duas academias e as academias são distribuídas, uma no centro do Eusébio e a outra no bairro Timbu, que também é no Eusébio, só que um pouco mais afastado do centro, certo? A atividade que eu fiquei responsável lá em fazer parte foi a atividade de treinamento para as assessorias. A academia ela faz parte de um grupo de academias que auxiliam os seus atletas na questão do fortalecimento e do treinamento específico para a atividade deles. Ou seja, a gente ficava responsável por treinar as pessoas que faziam parte das assessorias e que essas pessoas ficariam sempre indo para a academia para trabalhar a questão do que elas estavam precisando. E a professora responsável por isso era a professora Elisângela. Além dela ser professora, que foi até a minha supervisão, ela me supervisionou. Ela que me ajudou muito lá dentro também, ela que assinava todos os documentos. Ela que ficou responsável por me auxiliar lá dentro da academia e me dar alguns passos, alguns treinamentos, algo mais específico para o caso. A academia lá ela trabalhava com atletas de corrida e atletas de ciclismo. Para ser mais exato, aqueles atletas de ciclismo, o mountain bike, eram compostos por 6 pessoas, treinavam em horário diferente. E o horário que eu poderia ir para a academia seria o horário da tarde. Era o horário que o atleta Breno William fazia parte e ia juntamente com outra pessoa lá, que ficava responsável em outro segmento. O Breno ele treinava mountain bike e era tipo, ele queria melhorar muito a questão da força, da resistência, reclamar de algumas dores nas articulações, principalmente do joelho e do tornozelo. E a academia lá fornecia essa parceria juntamente com a assessoria, que ao meu ver é uma iniciativa muito interessante, porque hoje em dia, como a gente vê a questão de atletas lesionar mais rápido por falta de conteúdo muscular, por falta de segmento errado, por falta de desgaste físico, por falta de um treinamento ruim. Então, a academia ela ficava responsável por proporcionar aos alunos das assessorias um tipo de treinamento específico para fortalecer. E esses treinos ficavam divididos em treino de força, treino de resistência, que a gente chamava de endurance. Também trabalhava treino de agilidade, mobilidade, velocidade. Tudo isso era encaixado nos treinos. E também tinha o treino da parte de musculação. O treino da parte de musculação era mais efetivado para os atletas do ciclismo, a questão das pernas. Eles faziam muito agachamentos, muita pliometria, muita cadeira extensora. Até mesmo para fortalecer aquela área ali onde eles mais usam, que seria a questão do joelho. E pelo que a gente vê da literatura, né, da nossa parte, quanto mais músculo na região utilizado, menos risco de lesão. E por ser algo lesivo, o fortalecimento seria um tipo de situação que favorecia o aluno nas provas. E realmente era o que a gente previa e o que acontecia. Após um treino específico, quando os alunos terminavam as provas, que finalizavam as provas, sempre mandavam um feedback. Ou então no dia seguinte das provas, que as provas geralmente eram no domingo, sábados ou domingo, eles já falavam no outro dia que tinha sentido isso, que tinha sentido aquilo, mas que com o treino tinha melhorado aquela questão. Tinha dia que o treino era dividido só para o pessoal do ciclismo,
Tinha dia que o treino era dividido só para o pessoal da corrida. E assim ficava diversificando. Tinha dia que tinha o famoso treinão. O treinão juntava toda essa galera e fazia um treinamento funcional. Esse treinamento funcional era como se fosse um cross-training, onde eles utilizavam barras, halteres, kettlebells, wall ball, barras, o que mais? Caneleiras. A gente também usava as bicicletas e as esteiras da academia. E também fazia questão mais de força. Era algo bem dinâmico, não era algo engessado, não. A única parte que eles não gostavam era a parte do treinamento de perna, porque homem já não gosta de treinar perna, né? Mas nesse dia era apropriado para eles, mesmo eles reclamando, mesmo dizendo que isso não era legal, que doía isso, que doía aquilo, mas no fundo eles sabiam que era realmente necessário. E isso a gente escutava mais dos novatos. Os mais velhos eles ficavam calados, faziam o treino todo, sem reclamar, sem questionar, porque sabia que aquilo ali era importante para o desempenho deles na questão do esporte. E o pessoal da corrida do mesmo jeito. O pessoal da corrida já era um pouco mais associado ao treino de perna, por entenderem que quanto mais uma perna forte, mais estabilidade, mais movimento, mais impulsão, mais manutenção de velocidade e menos lesões iriam ter. Então era bem controverso na questão de opiniões. Tinha suas opiniões, mas a gente conversando direitinho, indicando, mostrando estudo, tudo direitinho. Eles até acatavam, faziam bem. Eram bem unidos. De vez em quando aqui e acolá tinha um desentendimento entre um e outro, por questão deles mesmos, questão de provas, piadinhas, brincadeiras, mas a gente relevava e tentava fazer um trabalho muito mais focado no que realmente eles precisavam do que se ligar às besteirinhas deles. Era muito genérico. Então o treino se tornou dinâmico, se tornou funcional, se tornou usual, e isso foi fortalecendo cada vez mais. Eu peguei esse estágio em fevereiro, depois do carnaval. Depois do carnaval a gente vê que a galera quer focar, né? A gente quer focar realmente no que eles estão dispostos a fazer. E depois do carnaval tinha 2 ou 3 provas importantes para o pessoal do ciclismo, do mountain bike. E é onde a gente reforçou mais ainda o treino, passou treino de pliometria, passou treino de força, de resistência. Até corrida a gente fazia eles fazer. Eu utilizava muito a bicicleta ergométrica. Questão de postura, de mobilidade, de diferença de tempo, de resistência. E isso foi que fortaleceu. E de um certo modo a gente procura muito a questão da literatura sobre querer informar, querer passar uma informação interessante para o aluno. E isso foi acrescentando mais ainda o nosso trabalho, né? Eu, por não entender muito da parte do ciclismo, aprendi muita coisa, aprendi nomes diferentes, que uma coisa que a gente pensa que é uma coisa não tem nada a ver, é outra. E assim a gente foi aprendendo, todo mundo foi aprendendo um com o outro. Agradeço muito o pessoal da academia por ter cedido o espaço e ter confiado a mim até 2 ou 3 treinos assim para mim mesmo montar para eles, que era mais a parte do funcional. E tudo correu bem. Eu acredito que fiz um bom trabalho. A questão de recepção dos alunos era muito boa também, até porque eles sabiam que eu também sou corredor e já entendi um pouco sobre a parte da corrida. Só não entendi um pouco do mountain bike, mas aos poucos eu aprendi muito. Agradecer aqui ao Jean, ao Breno, ao Bruno, que são irmãos. Um é corredor e o outro é do mountain bike. Agradecer aqui a Elisângela, que foi quem cedeu, que me supervisionou, que me ajudou muito. Cedeu o tempo, cedeu explicações, cedeu o espaço. E tenho que agradecer também aos meus esforços, né? Porque se a gente não quer, a gente não precisa de desculpas para conseguir o que a gente quer. E eu só tenho a agradecer. Não tendo o que reclamar, foi muito bom. É sempre interessante a gente aprender mais e sempre prezar pelo que o outro sabe e aprender junto. Então é uma forma de agradecimento, uma forma de inclusão, mais ainda a minha sabedoria nessa questão do trabalho, da educação física, e agradecer também a oportunidade que tive aqui de me expressar nesse momento. Agradeço ao professor Romário também por me ajudar. E é isso, espero que tenha
Subentendido tudo. Obrigado.